Olá, hoje vamos falar sobre múltiplos de um número. Então, o que é o conjunto dos múltiplos de um número? Então, vamos pensar em um exemplo já numérico, múltiplos de 4. Então, para pensar em múltiplos de 4, eu tenho que pensar na multiplicação dos números por 4. Então, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. Ou seja, todos esses números que são resultados, produtos das multiplicações de um número por 4 são os múltiplos de 4. Termina aqui no 11? Não. 4 vezes 12, 4 vezes 13, 4 vezes 1000, 4 vezes 2000, 4 vezes 50, 4 vezes 425. Então, quer dizer que esse conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, porque eu tenho infinitos números. E se eu multiplicar pelos infinitos números, os produtos, os resultados, são múltiplos do número 4. Bom, então aqui está o conjunto dos múltiplos 4. Começa do zero e não tem fim. Reticência significa que esse conjunto não tem fim. A gente pode perceber que é um conjunto que anda de 4 em 4. Então, a gente pode lembrar de sequências. É uma sequência que vai de 4 em 4 e começa do zero e não tem fim, certo? Bom, então o que a gente pode pensar sobre os conjuntos de qualquer número? Os conjuntos de qualquer número sempre vai começar do zero, porque qualquer número vezes zero é zero. É composto pelo resultado de todas as multiplicações pelo número e, portanto, não tem fim. É um conjunto infinito. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns conjuntos de múltiplos para vocês verem, né? Então, vocês podem perceber que todos eles começam com zero e todos eles têm reticências porque não tem fim. Então, por exemplo, conjunto dos múltiplos de 10 vai de 10 em 10, porque 10 vezes 0 é 0, 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, 10 vezes 3 é 30 e assim sucessivamente. Então, vamos pensar agora num exemplo. Por exemplo, um despertador digital tem a opção de soneca. Com ela é possível acionar o alarme de 7 em 7 minutos. Olha, toda vez que tiver essas coisas em problemas, de 7 em 7, de 5 em 5, de 8 em 8. Então, isso é sequência e provavelmente uma sequência de múltiplos. Então, de 7 em 7, por 5 vezes, então ele adiciona 7, depois 14 minutos, depois 21 minutos, depois 28 minutos e, por último, 35 minutos, porque essa é a sequência dos múltiplos de 7. Só que não começa 0 horas, né? Ele tá falando aqui, ó, quais horários o alarme despertará se for ajustado para tocar 6h45. Então, se fosse 0 horas, a gente podia só somando de 7 em 7, mas começa 6h45. Então, 6h45 mais os 7 minutos que eu vou pegar para despertar, vai ficar 6 horas e 52 minutos. Mais os 7 minutos que eu vou pôr para despertar, 6 horas e 59 minutos. Mais os 7 minutos que eu vou colocar para despertar, 7 horas e 6 minutos. Mais os 7 minutos que eu vou colocar para despertar, 7 horas e 13 minutos. E mais 7 minutos, porque são 5 vezes, né? Que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser 7 horas e 20 minutos. Pronto. Então, esses são os horários que o relógio vão despertar. Então, você poderia pensar também só somando essa sequência dos múltiplos de 7. Se eu quisesse só o último horário, a pergunta fosse: qual o horário que o relógio vai despertar na última vez? Aí eu só precisaria pegar os 6 horas e 45 minutos mais os 35 minutos para frente, que vai ser 7 horas e 20 minutos. Lembrando que hora, né? Depois de 60 minutos, a gente já tem que passar para outra hora, porque o relógio só marca até os 59 minutos, certo? Bom, é isso. Espero que tenha aprendido e gostado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.